Eles são casados e cada um está lançando um livro. Eu vou conversar com Maria Inês e Rubens Barbosa. Venham para cá, por favor. Embaixador, antes de mais nada, eu quero pedir desculpas pelo inglês do Alex, mas ele está tentando. Tem que melhorar bastante. Bastante. Está ouvindo, Alex? É verdade. Tadinho, Vou melhorar. tadinho. O embaixador queria até contratar você para ir para os Estados Unidos. Fica à vontade. Isso aqui é fidelidade, tá vendo como é que são as coisas? Bom, aqui tem um livro que é O Dissenso de Washington. Notas de um observador privilegiado sobre as relações Brasil-Estados Unidos, pela editora... Agir. Qual é? Agir. Agir, né? E aqui... O meu não tá aí. Ah, não. Aqui ele já fez confusão. Alex, por favor. Esse livro não está agora. É mesmo? Desculpe, Aí, senhor. é livro de la senhora. Desculpe, perdão, com licença. Isso é raiva. Pura raiva. Veja aí o livro da dona Maria Inês. Alan Paus, tem isso? Se não tiver, tem um na plateia. Não tem? Eu já chego lá, senhor João. Já o quê? Eu já estou indo lá. Aqui, achei. Acho. Eu falei que eu chegava. Bom. Aqui, senhor João. Você já tem algum outro emprego em vista, Tenho, claro. sim. Maria Inês Barbosa, Histórias de Estilo e Decor. O estilo, quer dizer, o estilo é muito ligado, é tão ligado à moda quanto a moda em si, não é? Quer dizer, há uma combinação de épocas entre roupa e estilo. Acho que não. Acho que você pode ter estilo em qualquer época. Uhum. Tanto você, por exemplo, é um homem de estilo. Obrigado. E- Seu marido também, por sinal. Você também. E eu acho que, sei lá, está ligado, é uma coisa que não, moda passa, o estilo fica. Certo. Não, eu estou pensando, por exemplo, aí tem os vestidos Quem estilo tem- império, por exemplo, né? O sapato estilo Luís XV. O nome fica amarrado ao estilo? Ah, fica, mas depois ele é revista, ele é há uma releitura tudo volta, né? Por isso que esse livro é uma coisa que as pessoas lendo veem essas historinhas e veem como é que tudo pode voltar, como é que era antes. Que as coisas, há uma Eram teoria do colunas. eterno retorno, as coisas... Tem, tudo volta de uma outra maneira, mas volta. Agora, você sempre acompanha o seu marido em todos os postos? Claro, todos os postos. Quantos países você já visitou em função do cargo de diplomata do seu marido? A do gente Rubens? morou em Londres 2 vezes. Quando eu casei, eu fui para lá, que ele morava lá. E aí eu larguei meu jornalismo aqui no Rio, que eu sou carioca. E fui para lá, continuei a escrever de lá. Depois a gente voltou para Brasília. Montevidéu. Mas ficamos em Brasília muito tempo. Ficaram... Ficamos muito tempo porque justamente ele Depois entendeu que eu gostava de trabalhar, de ficar no Brasil. Aí ele fez a carreira dele praticamente toda lá. Depois nós fomos para Montevidéu por 3 anos, voltamos para Brasília, depois ele foi embaixador em Londres e Washington. Aí foi uma delícia, porque Bom, claro, está foram no lugares centro, ótimos. E centro do mundo, eu né? aprendi mais ainda sobre estilo. Eu gosto muito do título do livro do Rubens, que é O Dissenso de Washington. Tem, assim, tem até um cheiro de livro de intriga internacional. Tem alguma coisa nesse sentido? Ou ele é totalmente um livro de não ficção? Quer dizer, um relato de coisas que você viu ou surpreendeu?
Não tem nada de ficção. O dissenso de Washington faz uma espécie de trocadilho com o consenso de Washington, Certo. que era uma teoria, né, econômica que teve muita influência aqui na América Latina. E o dissenso, que é justamente o contrário, eu me lembrei porque tem que ver com a grande divisão da sociedade americana. Nesse período que eu servi lá, eu servi em Washington durante 5 anos. E eu acompanhei de perto a divisão que foi criada com a eleição do Bush, depois do ataque de 11 de setembro, tudo isso dividiu a sociedade americana. E também porque, a partir do segundo mandato do presidente Lula, começou a haver problemas na relação do Brasil e Estados Unidos. Então, o dissenso tem que ver com a sociedade americana e tem que ver com a relação do Brasil com os Estados Unidos. Com os Estados Unidos. Agora, você foi também embaixador na época do Clinton e depois pegou o Bush. E no Brasil, você pegou também o Fernando Henrique e o Lula. Isso é uma coisa rara, não é, para um diplomata, Isso não é? Realmente foi uma dos grandes privilégios que eu tive na carreira. Quer dizer, você está em Washington, nomeado pelo presidente Fernando Henrique. E depois chega a eleição, vem o presidente Lula, e eu acompanhei a transição, que foi uma das coisas importantes durante a minha passagem por Washington, porque o presidente Fernando Henrique criou aqui, né, depois de muitos anos, essa transição democrática. E nós ajudamos, eu modestamente lá em Washington, a fazer essa transição fora. O que foi muito importante, porque do ponto de vista do governo americano, ao sinalizar a continuidade do embaixador brasileiro em Washington, mostrou que não ia haver grandes sobressaltos. Grandes rupturas. Rupturas e tudo, inclusive na área econômica, porque a gente se lembra que na época da eleição do presidente Lula, houve uma instabilidade muito grande, porque a comunidade internacional, jornalistas e jornais, acreditavam que ia haver uma revolução aqui, de esquerda, e nós estávamos lá para mostrar, a partir da carta aos brasileiros, que a transição ia ser normal aqui. Então, nos 3 primeiros meses do governo, quer dizer, nos 3 últimos meses do Fernando Henrique e nos 3 primeiros meses do Lula, a coisa ficou muito ruim. Nós vimos todos os indicadores aí, inflação e risco Brasil e tudo, subirem. Mas depois, tudo que foi dito na transição e os primeiros atos do governo acalmaram o mercado. O que eu acho mais espantoso é o seguinte, faz parte até da famosa contradição ou paradoxo brasileiro, não é? Porque ao mesmo tempo que subiam esses índices, que o dólar subia a inflação, ou a possibilidade de inflação, o Lula também subia. Então era realmente um contrassenso, você via que não tinha nada a ver. Quer dizer, além do consenso e dissenso, também tem o contrassenso brasileiro, porque de repente, se era por causa do Lula, que estava subindo, o dólar estava subindo, etc., seria motivo para o Lula cair. E o Lula, quanto mais subia o dólar, mais o Lula subia. Então, não dava realmente para se entender. E o fato de você ter continuado lá, eu acho que sinalizou uma calmaria, né, nessa situação. Agora, como era o bochicho em Washington a respeito do Bush e das atitudes absolutamente mentirosas tomadas para poder invadir o Iraque? Isso foi um dos grandes problemas. Esse livro gira em torno de 5 grandes acontecimentos que ocorreram quando eu estava lá. É muito difícil na vida do embaixador você ter tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Quer dizer, a eleição do Bush, que mudou a sociedade americana. Depois, 11 de setembro, que foi uma tragédia na psique americana. Depois a guerra do Afeganistão, a guerra do Iraque e depois a eleição do Bush aqui, do Lula, mudaram o cenário da relação Brasil-Estados Unidos. Na questão do Iraque, a comunidade diplomática que estava em Washington reagiu, e nós vimos isso na Europa, muito negativamente. Ninguém acreditava direito naquilo que eles falavam. Agora,
depois de 11 de setembro, a reação da sociedade americana foi tão forte em torno do presidente, do comandante em chefe, como eles dizem lá, e a defesa do interesse nacional, como eles viram, exigia uma total lealdade ao presidente. Então, o que ele dizia era tomada como uma verdade absoluta, quando na realidade estava na cara que aquilo, para ser demonstrado, era muito difícil. Então, havia uma contradição. No começo, pouca gente contestava publicamente, porque aí patriotismo, nacionalismo, aí impedia manifestações públicas. Mas, aos poucos, a mídia, o meio acadêmico começou a colocar em dúvida as afirmações do governo que se provaram depois, se viu totalmente falsas, né? Foram mentiras que o povo americano e a comunidade internacional, uma parte dela, né, comprou. Mas, na realidade, a montagem feita pelo governo americano foi muito competente, entendeu? Não, claro, evidente. Agora, é curioso, porque aliás, tem um livro do Gore Vidal que fala nisso, que o único sentido de ser presidente, isso foi colocado na Constituição, porque na época o presidente, quando Washington foi presidente, Washington era general, chefe das Forças Armadas e eleito presidente. Então unia as duas coisas. Mas depois ele acha que não fazia muito sentido você juntar tanto poder num homem só, que aí, claro, que qualquer coisa pode surgir o pretexto de alguma guerra, porque aí você domina amplamente sem ter que dar muita satisfação, né? Agora vamos arrefecer um pouco aqui o assunto. Eu queria saber como é que vocês se conheceram. Eu conheci ele lá em Londres, que eu fui. Meu pai que eu sou filha de diplomata, né? Meu pai era embaixador também. E eu fui visitá-lo. Tive um mês de férias, fui para Londres, onde ele tinha sido mandado como embaixador. Isso em 67, por aí. E Rubens já estava lá ele já era funcionário da embaixada quando meu pai chegou lá. E o seu sonho era casar com um diplomata? Não, é exatamente o contrário. Eu estava namorando um jornalista quando eu fui e o Rubens cuidava da imprensa na embaixada. E eu era jornalista e ele andou saindo comigo, eu aproveitei para fazer umas entrevistas. Ele se aproveitou de você, na realidade, por causa do cargo que ele ocupava. Mas ele gostava de jornalista. Eu estou vendo, como? Inclusive, provavelmente ele diz assim, eu estou aqui, mas o meu negócio é jornalismo, adoro jornalismo. Tanto que a minha função aqui é exatamente essa. Depois eu fiquei um mês lá, aí a gente foi embora. Quer dizer, eu fui embora, aí ele me deu um presentinho muito significativo. O que era? Um CD, que era de uma musiquinha que a gente ouvia muito no Annabelle's, que a gente costumava ir de vez em quando, que chamava This Man is in Love with You. Era muito comum nessa época, essa música. Vocês conhecem, mas a música é ótima. Olha que lindo. E aí pronto. Aí eu comecei a fundir a cabeça e tal, aí acabei Mas brigando com meu irmão. Não, a gente saiu só. Foi só esse CD? Saiu assim? Bastante com os amigos. Esse homem é uma fera. Depois a rainha veio ao Brasil, fez uma visita oficial ao Brasil e meu pai veio, obviamente, junto. E o Rubens, justamente como cuidava da imprensa, ele veio para o Brasil também durante a visita. Aí a gente aproveitou para namorar um pouquinho. Mas ele cuidava da imprensa ou cuidava da jornalista em especial? Hã? Não, eu acho que, sei lá, depois ele teve que cuidar, mas nessa época era a imprensa mesmo. Esses encontros são maravilhosos. Bom, eu conversei aqui com o Rubens Barbosa, que está lançando o Dissenso de Washington, e você já me disse a editora e eu... É Agir. Agir. E aqui também é Agir? É Metalivros. Ok. Tem um prefacinho, uma orelha do Isai Weinfeld. E a moça que fez as ilustrações está ali na plateia. A Júlia são muito bonitas. Você sabe que eu estou acabando de ler uma biografia falando do estilo da Chanel, né, que é um estilo eterno. E tem revelações surpreendentes. Uma que ela era espiã nazista, ela era amante de um coronel da Gestapo, né?
Uma coisa lá. E que ela era absolutamente antissemita. Eu fiquei assim, muito chocado, porque eu sempre tive a maior admiração pela eu não pela sei se mulher. essa história é meio forçada, mas já teve tanto livro sobre ela e esse daí... Mas aqui esse foi eu não baseado quis em ler. arquivos da Alemanha nazista. Os outros, parece que o Churchill adorava ela, então deu um jeito. Tanto que ela foi morar, ela teve que morar na Suíça logo depois da guerra. Fiquei lamentando. Mas enfim, olha, parabéns. Há quanto tempo vocês são casados? Ixi, 40 anos. 40. não, desde 69, 42 anos. 42 anos. Parabéns mesmo. Mas, ô, João, Embaixador Roberto. no livro tem algumas histórias interessantes das conversas do Bush com o Fernando Henrique e com o Lula. Se você me permite, eu queria contar, Por favor. porque são muito divertidas as histórias. Num dos encontros do Fernando Henrique com o presidente Bush, eles trataram de assuntos de interesse do Brasil, dos Estados Unidos, depois dos assuntos aqui da América Latina, falaram da Argentina, falaram da Venezuela e tal. E aí, quando terminou a conversa, o Fernando Henrique virou para o Bush e disse: presidente, eu queria tratar do Paraguai. Aí o Bush virou para ele e falou: Paraguai? Isso não é comigo, não, isso é com você, esse problema é teu. Assim. Vai ver que ele não sabia nem do que estava sendo falado, se era de música, Paraguai. E depois, quando o Lula esteve lá pela primeira vez, na primeira conversa do Lula com o Bush, pode imaginar, né? Opostos, né? Ideologicamente, tudo. O Bush, para quebrar o gelo, virou para o presidente Lula e disse: presidente, o senhor sabe que aqui em Washington tem muita gente que não sabe como um texano como eu pode se dar como alguém como o senhor. Então já separou ideologicamente, separou tudo, né? Mas nós estamos aqui para provar que eles estão errados. As relações do Brasil com os Estados Unidos são muito importantes. Nós estamos aqui para resolver os problemas. Eu acho que são duas coisas que mostram bem o caráter, né, e a personalidade do Bush, né, uma pessoa direta, simples, e do Fernando Henrique e do próprio Lula. Porque o Lula, quando houve essa questão do Iraque e o terrorismo, logo depois o Lula esteve lá também, o presidente Bush falou em termos muito candentes com ele sobre a ameaça do terrorismo internacional, de tudo que estava acontecendo no mundo, que o Brasil precisava reagir. E o Lula vira-se para ele e diz assim: presidente, o terrorismo não existe na América Latina nem no Brasil. O problema, a prioridade nossa não é terrorismo, a prioridade nossa é o combate à pobreza. Se separando também, se dissociando daquele combate que o Bush queria que fosse universal, porque Tony Blair entrou nessa, enfim. Foi horrível. Bom, muito obrigado pela presença da Maria Inês e do Rubens Barbosa, e daqui a pouco a gente volta. Obrigado.